Então, gente, o que eu vi nos meus quase 3.000 alunos durante a loucura que era os 3 dias de curso, né? Esses 3 dias bem sofrido para mim, para conseguir dar esse acompanhamento para o aluno. Eu vi que as pessoas aprendiam a agulhar na ATM, mas não sentiam segurança. Eu vi que as pessoas não entendiam a proporção de que é utilizar o agulhamento na ATM. E eu tive 2 momentos da minha vida que me chocaram muito, assim. Sabe aquele momento que dá aquele frio na barriga e diz assim: "Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui?". Então, eu fui para o Mato Grosso, eu já dou aula no Mato Grosso há uns 8 anos, pela faculdade Inspirar. E aí, quando eu estava lá bem plena, uma dentista levantou a mão e falou: "Eu sou dentista", e eu pirei na hora. Eu falei: "Meu Deus, por que a coordenação deixou vir alguém que não é fisioterapeuta? Meu curso é exclusivo e tal". Enquanto eu pensava isso, e eu que sou extremamente caras e bocas, ela falou: "Professora, eu sou dentista, não queriam deixar eu entrar, eu pedi uma solicitação para a Inspirar de Curitiba, que é a central. Eu estou fazendo o meu pós-doc em DTM". Olha só, eu fiz a minha formação nos Estados Unidos, mas o seu conteúdo programático é completamente diferente do que eu vi. Então, eu pedi para que não me desse certificado, eu pagasse, eu acompanhasse seu curso, para eu entender o que está acontecendo. E a mulher já veio, gente, com 2 algômetros, assim, que eu nunca tinha visto na vida. Sabe aquele momento que você fica assim, babando? Meu Deus, essa algometria existe! E teste disso, teste cheia de tecnologia amparada. E naquele momento eu falei, minha Nossa Senhora, será que eu vou agregar na vida dessa mulher? Né? Será que eu vou passar alguma coisa a mais para ela? E aí ela continuou, que ela era reitora de uma das faculdades de lá e tal, não sei o que, pererei, e eu, bom, vamos lá. Ela está aqui, ela veio me ver, ela vai me ver. E segui o meu planejamento até chegar ao terceiro dia do curso, que é quando eu apresento os músculos da ATM, e eu falei do pterigóide lateral e do masseter, enfim, né, da cadeia lesional que eu trabalhava, e ela me desafiou ao vivo fazer o diagnóstico ali em uma das alunas, a sala tinha 32 alunos, ó, confusão na minha vida, e ela selecionou a criatura na hora do intervalo e fez a algometria em 2 pessoas. Uma, ela iria utilizar apenas o agulhamento no masseter, porque ela não imaginava que agulhar no pterigóide lateral era possível, e a outra, eu ia fazer o que eu achasse que era necessário. Ok, eu adoro experiência, adoro desafio, sou ousada com uma bexiga, acredito na fisiologia e na anatomia. Falei, tá, tudo bem, eu topo. E fizemos. A algometria foi assim, coisa de louco, quando eu fiz a cadeia lesional, que eu vou falar para vocês aqui. E ela ficou assim, tipo, meu Deus do céu, como assim? Terminou a experiência, ela foi embora, não quis mais ficar, me agradeceu e falou: olha, muito obrigada, você me fez entender que trabalhar ATM precisa de alguém que tenha diagnóstico diferencial. Eu fiquei, gente, eu chorei na hora de nervoso, que eu tava, ó, não passava nem azeite. E aí eu, né, ai, muito obrigada, mentira, isso era alívio que a mulher estava indo embora e que tinha dado tudo certo. Ela saiu, falou com os chefes, agradeceu, tarará, explicou o que tinha acontecido e falou: olha, eu vou fazer campanha para as pessoas virem fazer o curso dela, enfim. 30 dias depois eu estava lá de novo, linda e saltitante, com a turma bem cheia. O segundo momento da minha vida foi quando, aqui na Bahia, em Salvador, eu recebi uma aluna também de doutorado, que trabalha exclusivamente com ATM, que faz parte de um dos núcleos mais famosos e pós-graduações mais famosos aqui de Salvador, faz curso fora do país, enfim, com o mesmo objetivo de entender essa relação da cadeia lesional. Na época dessa segunda, já tinha publicação falando do benefício de agulhar músculos da ATM para dores na ATM. Então, com essa foi mais fácil, já tinha mais artigos, já tinha mais argumento. O mundo girou, rodou, eis que esse ano ela me mandou uma mensagem convidando para fazer parte com um módulo exclusivo de dry needling crânio-facial, que são manobras da osteopatia.
E eu tomei um susto novamente, porque eu falei, meu Deus do céu, uma pós-formada em ATM, por quê o dry needling? Óbvio. E aí eu fui pesquisando o quanto que na pandemia aumentou a procura de criaturas por fisioterapia especializada, que conseguissem ajudar com bruxismo, com ranger dos dentes, com dificuldade de abrir a boca. E aí, conversando com essa ex-aluna, agora minha coordenadora da pós, ela me disse, eu preciso de alguém que conheça muito o dry needling, porque as pesquisas estão mostrando em grande evidência que o dry needling é a melhor ferramenta para trabalhar a TM. Mas eu preciso de alguém com diagnóstico diferencial para mostrar isso tudo compilado para os nossos alunos terem mais resultado. Porque a grande confusão é, então vou trabalhar ATM e só vou trabalhar masseter. Então vou trabalhar ATM e só vou trabalhar masseter e pterigóide. E não é isso, tá? Então eu quero que vocês entendam essa relação do pterigóide e utilize essa ferramenta. Quero deixar bem claro, como todos esses 10 anos eu sempre disse, que você agulhar músculos específicos da ATM, utilizar o dry needling, não vai, talvez, zerar a causa do seu paciente, mas pode ser que sim, tá? Então, depende muito desse processo. Eu vou desenhar aqui no meu rosto para vocês verem. O que acontece, gente? Por que ele é tão importante? Eu acredito muito que quando eu entendo o porquê, eu passo a usar, eu passo a fazer, porque agora eu entendi. Então, eu sempre fui muito questionadora e quando eu entendi, eu começava a agir de forma contrária. Então, vamos lá. O pterigóide, ele é o músculo, ele é o osso, ele é o músculo, na verdade, chave para as desordens crânio-mandibulares. Mas, Sibeli, por quê? Estão vendo essa imagem aqui de baixo com o crâniozinho? Ele está com o dedo aqui, ó, em cima do osso esfenoide. Mas vamos aqui na nossa cara sentir onde é esse osso esfenoide. Vem pegando aqui, ó, acho o final da sobrancelha. Veja aqui, estão sentindo que tem um buraco? Ó, vou botar aqui, ó. Vou botar de laranja, que eu acho que fica melhor. Ó. Aqui começa o osso esfenoide. Esse osso, gente, ele é tão importante no nosso processo, porque essa imagem aqui azul, bem bonita, mostra o osso esfenoide. Eu costumo dizer nas minhas aulas que ele é como um morcego. As asas, né, o corpo dele, e aqui embaixo, ó, nós chamamos de asa menor, maior e asa menor do esfenoide. O esfenoide, gente, ele conecta com todos os ossos do crânio. E o que deixa ele tão instável? É a conexão direta que o pterigóide faz, músculo pterigóide lateral faz com ele. Mas, Sibeli, por que esse osso, além de se conectar com todos os outros ossos do crânio, ele é extremamente importante? Porque é por ele onde passa o canal óptico. Olha só que interessante. Então, quando a gente tem estrabismo convergente, divergente, nistagno, a gente vai fazer um trabalho na osteopatia com o osso esfenoide. Quando eu recebo um bebê que tem alguma alteração visual, eu, por exemplo, era uma paciente que depois de 12 anos de aparelho ortodôntico apresentou miopia. E quando eu equilibrei minha ATM, meu sistema ósseo craniano, zerou a miopia e veio um estigmatismo. Não é que ninguém pode ficar sem nada. Já me acostumei. Não sei onde é que gira o negócio para botar agora sem estigmatismo. Mas tá tudo bem. Então, esse é um osso, gente, extremamente importante, tá? E que isso vai fazer várias conexões com
com o paciente, com o que a gente está observando, perguntar sobre as mudanças de óculos, uso de lente, o que mudou para ele. Está no slide 2? A imagem está no slide 2. Vou tirar, Adri, vou botar de novo, peraí. Então, esse osso, gente, ele é poderosíssimo. Foi para o slide 1, onde está a imagem azul? Acho que agora foi, né, Adri? Então, é extremamente importante. E aí é que vocês ganham a possibilidade de auxiliar muita gente com coisas que às vezes vocês não têm nem ideia. E nessa pandemia, a maior tensão da vida veio para aqui e para a lombar, né? Musculatura muito rígida e dificuldade de abertura de boca. E quais são os sintomas que podem estar associados com o pterigoide? Olha só, dor na ATM de forma profunda. Então, aquele paciente que diz assim, é uma dor que parece que é no dente, mas ao mesmo tempo parece que é no osso, parece que vai lá dentro no meu crânio. Essa é uma dor que está associada ao pterigoide lateral. Paciente que apresenta acúfenos. O que são acúfenos? Zumbido. Pode ter uma grande correlação com o pterigoide lateral. E a gente, aumentou muito o índice de pessoas com acúfenos desesperadas. Você imagina o que é você acordar e dormir com abelha dentro do seu ouvido, tá? Então, lá na clínica, quando eu recebo um paciente, por exemplo, de vertigem, que eu avalio se é um AVPPB real, se não é, se é uma disfunção de musculatura cervical ou de musculatura da ATM, logo eu entro com o dry needling imediatamente nessa estrutura, porque se for, vai reduzir o sintoma e vai ficar um tempo até que se volte, porque existe toda uma cadeia, por que esse músculo está entrando em tensão, tá? Então, dor de cabeça, ele está muito envolvido. Todas as vezes que eu vou, a paciente diz, é uma dor que vem aqui em cima, na lateral dos olhos, eu começo a trabalhar com o meu paciente o masseter e o pterigoide. Além disso, vocês não vão encontrar essa descrição na literatura, mas eu lhe afirmo, por conta da face massetérica, por conta do músculo platisma que se encaixa, né, vem aqui para essa área, essa estrutura também pode estar relacionado com dor na cervical. Por quê? Quando a gente olha a anatomia dessa criatura, a gente vai entender a proporção disso. O músculo pterigoide, gente, é o músculo mais curto da mastigação, que está envolvido no processo, né? É o único que está horizontalmente, então ele se relaciona com a ATM de forma horizontal. Está situado profundamente ao músculo da mandíbula e ao músculo temporal. Então, conexão com o temporal. O que a gente tem no osso temporal, que é o que está, onde está o pavilhão auditivo? Então, você tem perdas, você tem alterações auditivas que podem estar associadas com esse processo, tá? E antes de você verificar se é uma alteração musculoesquelética do zumbido, você vai entender. Existe alguma inflamação? Eu tenho um negocinho assim, que era da aurícula, que eu não sei fazer, não entendi nada, por isso não utilizo, e eu peguei ele para fazer manobras de nervo vago dentro da orelha e para avaliar quando o paciente chega dizendo que tem um zumbido. Eu higienizo, coloco no conduto auditivo, faço o mais profundo sem gerar dor e vejo se tem algum tipo de secreção, se pode ser uma otite, né? O que está acontecendo com aquele paciente. E vou avaliando os sinais clínicos, teve febre, como é essa dor? Essa dor está mais associada ao movimento? Quando você tem um zumbido, você está deitado, você está em pé, você está falando, você está andando, girando, tá? Essas informações vão servir como diagnóstico diferencial para você entender se o músculo está associado ou não. Então, se ele diz assim, quando eu deito, o meu zumbido piora. Opa, quando eu deito, pode não ser uma parte musculoesquelética.
pode ser algo interno, pode ser algo com os cristais, pode ter algo a ver aí com alguma outra estrutura ou músculo que seja importante. Então, a gente vai montando esse processo. Mas sempre, mesmo que seja negativo para um AVPPB, mesmo que seja negativo para um zumbido de causa e origem muscular, eu acabo avaliando e liberando essa estrutura. Por quê, gente? A gente mastiga o tempo inteiro, fala o tempo inteiro, utiliza essa tensão dessa musculatura o tempo inteiro. Então, por que não, ao avaliar uma cervical, a ver que um paciente está com dor, vir nessa estrutura? Você não vai perder tempo, você não vai perder nada. Você vai inserir uma agulha, vai deixar ela 1 minuto, 2 minutos, que às vezes não sai logo, não vai causar nenhuma reação, nenhuma lesão no seu paciente. O risco e a possibilidade de você causar um pneumotórax agulhando o trapézio é muito maior do que você agulhar aqui, do que você agulha aqui, tá? Lembram da mentoria do quem já estava aqui do digástrico anterior? Então, assim, não há riscos, há muitos benefícios. Então, assim, ó, a porção inferior, ela tem uma forma triangular, ela é maior na lâmina lateral do processo pterigóide do osso esfenoide. Então, olha como ele está conectado com o osso esfenoide. E aí, se eu tenho, ó, uma tensão aqui, isso vai desalinhar tudo. Ele fica aqui, ó, bem bonitinho, parecendo um índio, um formato de índio, vindo aqui na porção do olho e o outro na relação da maxila. Mas olha como ele, aqui na imagem 2, ó, olha como ele se conecta com a mandíbula. Olha o quanto ele é importante para ser trabalhado, tá? Então, o que a gente vê nesse processo? A porção superior, gente, ela tem uma função específica de estabilidade do disco articular, segundo a literatura. Ela evita seu deslocamento posterior, guiando e estabilizando o conjunto da cabeça da mandíbula e disco articular. Então, vamos lá. Se o meu paciente chega e diz assim, ó, doutora, quando eu abro a boca, faz kkkk, zoada. Já viram o paciente que fala isso? Eu abro a boca e ouço uma zoada. Essa zoada pode ser dessa falta de ajuste específico, porque o músculo pode estar muito rígido, em manter esse disco, essa mandíbula ali alinhada. Então, vários pacientes chegaram com essa sintomatologia e eu reduzi esse rangido horroroso, liberando o pterigóide. E aí, quando a gente tem, cadê ele aqui? A contração bilateral faz com que a cabeça da mandíbula deslize para frente, protração. Então, lembram quem já participou aí do dia do agulhamento, quem viu todas as partes do vídeo prática, viu que eu falo que empurra, bota o dedo, empurra, bota um dedinho aqui, bota outro aqui e empurra. Ele vai aparecer aqui, ó, um ponto de tensão na sua mão, tá? Então, tem paciente que não consegue fazer essa protração. E aí, professora, quando ele não consegue, quando eu não tenho nenhum tipo de vestígio, inclusive, de contração, eu devo fazer, sim, pela localização anatômica. Então, por isso que eu vim aqui, ó, e me pintei, para que vocês pudessem ver onde que está o osso esfenoide. Você já sabe que vai sair uma porção daqui e vir para onde? Para aqui, ó, para a mandíbula. Tá? Então, é muito fácil localizar ele. Por isso que o seu dedinho tem que estar aqui, ó, na frente do pavilhão auditivo para sentir essas duas porções. Porque se você não sentir, se você não souber a localização anatômica nesse paciente que está com ineficiência na sua protrusão, você vai ficar perdido e você não vai fazer o agulhamento, você não vai ajudar ele. E a nossa missão aqui é ajudar essas pessoas que aumentaram essas alterações, esse ranger do dente, quebra-dente, uso de placa miofacial, dor cervical, porque em consequência eles chegam assim, torcicolo, tá? Então, são várias questões que estão ali envolvidas para você. E aí, você precisa ter essa calma
e dizer, opa, eu tenho uma ferramenta que pode ajudar esse indivíduo. Tudo bem? E aí vai ficando tudo mais calmo. Então, olha aqui a imagem novamente. Aqui está o osso esfenoide. Olha como ele está muito próximo da maxila, do osso frontal, do osso temporal, do osso parietal, dos olhos. Então, arco zigomático. Tudo, gente, ó. Toda a conexão está acontecendo aqui para a gente, tá? E o músculo que mais influencia ele, nós chamamos, inclusive, quando um lado unilateral do músculo pterigóide está tenso, ele vai fazer isso aqui, ó, o que nós chamamos de torção do esfenoide. Então, o pterigóide, ele mantém o esfenoide assim. E quando ele faz isso, o canal óptico que está aqui, ele é alterado, tá? Ele gera várias alterações para esse paciente. E aí, uma das ferramentas que você vai ter de acesso é vir com o agulhamento a seco. Se você não fizer o dry needling, Sibeli, qual seria a outra técnica ou outras técnicas que eu posso associar com esse meu paciente do quadro que a gente já discutiu das sintomatologias específicas? Você teria que vir com o dedo até o fundo da boca. Isso dói, gente, mas isso dói na alma da pessoa chorar. Já fizeram isso comigo, eu tinha vontade de dar um soco na cara da criatura. Ela veio aqui e veio até o fundo, até sentir o final da estrutura, é onde você consegue sentir o pterigóide. Gera muita dor. E o paciente não quer sentir dor. E, além disso, você tem que entrar, ficar de 1 a 2, 3 minutos parado, aguentando ali, para depois, então, você fazer uma massagem, uma liberação nessa estrutura. Uma outra forma de você liberar o pterigóide é fazer a apreensão com os dedos, com o polegar e com os demais dedos, abraçando a mandíbula, o queixo, e puxar para frente, tá? Para poder estimular esse deslocamento anterior e gerar um relaxamento dessa estrutura. Tem paciente que não aguenta. Tem paciente que chega no consultório que não tem nem a abertura para o polegar passar. Então, não dá para você fazer. Eu estou falando de pacientes críticos. Outra forma que você vai utilizar para poder fazer a inibição dessa estrutura e provocar, então, um relaxamento do pterigóide seria o stretching ou a energia muscular. O stretching seria a movimentação rítmica e a energia muscular seria graduar a pressão no mento e pedir para o paciente empurrar para frente. Quando o paciente chega com crise, ele também não consegue. E aí, ele está com altíssima concentração de acetilcolina, bradicinina, às vezes também, e ele não consegue deixar nem que o fisioterapeuta toque e que ninguém pegue. Então, o agulhamento, ele vai servir principalmente para esses casos, quando essa criatura não suporta o toque. Sibeli, você está dizendo que não vai doer? Eu estou dizendo que é muito mais confortável, muito mais, do que o dedo, do que uma mobilização, do que um movimento ativo na mandíbula, tá? Então, ela passa a ser, o dry needling passa a ser uma técnica de primeira escolha. E é por isso que as pós-graduações estão investindo cada vez mais nessa ferramenta. Tá claro? E alguns anos atrás, tinha umas criaturas que davam formação em dry needling que dizia que isso era técnica avançada. Então, precisava fazer 375 módulos e chegar no último para aprender o pterigóide. Só que aí você não conecta as estruturas. O aluno fica perdido e acha que, por ser um módulo mais avançado, ele não é base na vida e no dia a dia do nosso paciente. E isso é errado. Está perdido. Ele é base e ele é usado todos os dias. Então, vocês agora já sabem a anatomia, já sabem onde ele está, já sabem qual é o movimento que ele vai estar participando ativamente. Então, é localizar e vir com a agulha entre 45 graus e inserir. Depois surgiu um boato científico de que o agulhamento a seco não conseguiria chegar no pterigóide lateral.
Boato completamente desmistificado. Foi feito o agulhamento a seco com cadáver e foi visto que chega. Entretanto, no cadáver, depois de agulhar o cadáver, eles começaram a orientar que nós inseríssemos a agulha até 40, ou seja, toda aquela agulha de 40. Massa, eu tentei, não consegui. O paciente começa a sentir dor, começa a sentir desconforto. Sabe por quê? Aqui ele está vendo. Então, a dificuldade maior de se inserir, de ir mais profundo, está nessa dificuldade visual. E aí, professora, o fato de eu não conseguir, de acordo com a literatura científica, fazer o agulhamento a 40 não vai ter resultado? Uau, mentira. Vai ter sim. Você vai ter resultado, porque existe algo chamado de mecanotransdução e tensegridade, que é a base que justifica todas as técnicas manuais, que promove o relaxamento da estrutura. Então, só o fato de você estar na área, você vai conseguir fazer, sim, uma mobilização, sim, uma liberação, você vai conseguir gerar resultado nesse paciente. Mas não foi a técnica, não foi exclusivamente, então, o dry needling. Então, use outra técnica. Mas eu desafio alguém a dizer que essa relação de melhora está associada apenas se você for a 40, se você inserir a agulha de 40 toda. Porque na prática clínica não é verdade, tá? E quando eu fiz guiado pelo ultrassom, eu vi sim que a gente consegue chegar enquanto metade da agulha de 40. É o que geralmente a gente consegue. Mas tem paciente, minha irmã, que você vai entortar a agulha, quebrar a agulha e não vai entrar. E aí isso não é milagre, é tratamento. Hoje não entrou, entrou só 5, no próximo atendimento entra 10, no próximo 15, até que você chegue ao nível mais profundo e use outras manobras para soltar, tá? Não se prendam a isso. Não há essa relação. E se sangrar, porque a gente tem artérias aqui próximas, se sangrar, você vai fazer isquemia, você vai, antes, né, verificar se esse paciente tem alguma alteração circulatória, se faz uso de algum tipo de medicação, que o AS, por exemplo, que afina o sangue, é um paciente hepático, né, alguma alteração dessa estrutura específica. Se não, não é, vai duro, joga duro. Paciente quieto, rotação para o lado oposto, exatamente como eu descrevi lá no vídeo, e insere a agulha, tá? Dói às vezes, mas é muito melhor do que ir com o dedão. Não tem porquê a gente não utilizar o agulhamento a seco, o dry needling. Deixa eu puxar para aqui um pouquinho. E quando eu tenho um lado só se contraindo, o que a gente tem? Deslocamento do mento lateral. Então, sim, eu também posso oscilar, além dessa protrusão, pedir o deslocamento lateral. Tem paciente que não consegue fazer isso. E aí já é um indicativo. Então, se você quer saber se esse músculo está em hipertonicidade, está em grande tensão, pede o movimento de protrusão e pede o movimento de lateralidade. E aí, quando ele não consegue fazer, né, nesse caso é a porção inferior do músculo que está em atividade durante o movimento contralateral. Então, você já sabe em quem você deve ir. A porção inferior, gente, ela está muito envolvida na geração de controle dos movimentos horizontais da mandíbula. As duas porções atuam diretamente no fechamento também, participa, e no ranger dos dentes. Então, quantas criaturas passam no nosso consultório que vem dizendo que range os dentes, que o dente está todo falhado? Observem, olhem os dentes do seu paciente. Dica muito importante, quando eu vou fazer o agulhamento, qualquer técnica na boca, além da minha máscara, eu boto face shield, tá? Isso dá mais segurança para o paciente, porque você está toda paramentada ali na boca da criatura, e para você também. Então, para que nenhuma gotícula caia em nenhuma outra estrutura do seu rosto, então eu sempre utilizo o face shield quando eu vou fazer alguma manobra na TM, mesmo que seja
o agulhamento a seco, o dry needling. Beleza? E aí, o que que acontece? Ponto gatilho, gente, nesses músculos, eles são susceptíveis de quê? Perturbar a posição mandibular. Então, a posição mandibular ela vai estar completamente alterada durante a abertura, fechamento da mandíbula, e aí vai gerar o quê? Incoordenações dos músculos, dor referida forte na maxila, e geralmente, depois que eu faço o atendimento, que eu gero esse equilíbrio, eu encaminho para fono, porque esse paciente não tem boa mastigação, não tem boa deglutição, um paciente acabado, né? Aqui. Aí você vai ver um desabamento aqui, outro desabamento aqui, uma língua sem função. E isso, quem melhor trabalha na vida é a fono, não é a físio. A gente não ficou 5 anos aprendendo só sobre a boca. Mas vamos lá. Quais são os músculos que estão envolvidos junto com o pterigoide que eu sempre faço o agulhamento? E aí potencializa muito o resultado da DTM, da cervical. São eles: masseter, músculo temporal, digástrico, vocês já viram isso falando, anterior e posterior, ecum e subclávio. Sempre, gente, eu trabalho. Por quê? O subclávio vai fazer conexão com as fáscias superficiais, médias, profundas. O subclávio está em total conexão já com a parte do tórax, então pleura, pulmão, que tudo isso pode estar gerando uma inabilidade, gerando uma sobrecarga e retração. Essa área aqui, ó, está toda em conexão com o platisma, então é algo muito importante. O masseter, faça a massetérica junto com o platisma que está associado aqui. O ecum, por que o ecum? Porque ele está ligado ao processo mastoide do osso temporal, que também vai sofrer influência, a gente já viu aí essa conexão com o ramo da mandíbula. Então, aqui sempre tem tensão. Masseter, ecum, músculo temporal, obviamente, tem que ser trabalhado. E aí você começa a observar que o paciente vai relaxando, vai soltando. Então, utilize essa via também oposta quando o paciente chegar com quadro de cervicalgia. Comece a perguntar se range os dentes, se está com dificuldade, ó, abrir a boca para morder alguma coisa, mastigar. Se ele está ouvindo um barulho e uma movimentação na mandíbula em Z, porque pode ser uma tensão. Pergunte se ele tem tido muitos eventos de rinite e sinusite. Isso pode ser falso, tá? Quando o esfenóide ele está em tensão, ele gera uma alteração ao nível do frontal e gera uma alteração à proporção do canal olfatório. Então, pode sim gerar um falso diagnóstico de rinite sinusite. Olha que louco, velho. Isso é muito louco. Isso é anatomia e fisiologia pura. E eu já tive, né, tenho vários pacientes que eu não falo exatamente, eu vou tratar sua rinite sinusite. Eu pergunto, você tem rinite sinusite? Teve algum último episódio de crise, de desconforto? E aí eu pergunto, quando foi a última vez, em criatura, que teve isso? E agora, como é que você está se sentindo? Tem sentido? Tem apresentado? Tá? E isso vai dando todo um upgrade para o meu atendimento. Então, agora que vocês me viram falar aqui 42 minutos exclusivamente de um músculo, botem aqui uma justificativa no chat, enfim, que por que não utilizar o dry needling no pterigoide? E aí, eu já estou com a resposta aqui na ponta da língua. Sabe o que é, geralmente? Medo. Agulhe o seu. Vá na frente do espelho. Perca seu medo.
Pega a sogra, o amigo que não está pagando, pega ele. Gente, vocês precisam. Vocês estão entendendo que tem gente sofrendo, que tem gente que está pagando uma pós inteira de pós-graduação para poder chegar no final e ter um módulo de dry needling para te ajudar no processo. E está na mão de vocês. A gente está aqui para ajudar. Se a gente não ajudar, para nada serve.